Treinamento de força para criança influencia no crescimento? Ai, que lindo, gosto dessa também. Nossa, Adoro se fosse essa. assim, a gente tava, não. O Paulo tava pequenininho. Começou com 11. Cara, eu vou responder essa pergunta, é uma coisa legal, olha só. Vamos lá. Treinamento de força influencia o crescimento da criança? Você lembra das suas aulas de biologia? Que você... Pior que eu lembro. Isso eu lembro. Que você estudava a teoria da evolução. Você tinha dois caras. Você tinha um cara chamado Jean-Pierre de Lamarck e você tinha um cara chamado Charles Darwin, certo? Jean-Pierre de Lamarck falava o quê? Que a girafa, ela tem o pescoço comprido de tanto ela esticar o pescoço para pegar a maçã que estava em cima da árvore. Então o que ela falava? Que a necessidade moldava a espécie, exatamente. Então a girafa, ela tinha o pescoço comprido, ela nasceu com o pescoço curto. Mas ela, de tanto ela esticar para pegar a maçã em cima da árvore, ela esticou o pescoço e ela passou essa característica para as próximas gerações. E assim que foi criada a girafa. Charles Darwin falava o contrário. Falava que o meio seleciona... Os mais adaptados. Os mais adaptados. Não os mais fortes, viu, gente? Exato, é diferente isso, tá? Exatamente. Se fossem os mais fortes, nós humanos não estaríamos aqui. Exatamente. Então, o meio seleciona os mais adaptados. Aqueles que são mais... que têm mais características positivas para viver naquele ambiente. Exatamente. Então, não. A girafa, ela sobreviveu... Porque por ter o pescoço comprido, ela conseguia comer a maçã em cima da árvore. Exatamente. As maiores girafas, elas conseguiam comer as frutas e as folhas mais altas, que têm mais qualidade nutricional. Exato. Então, as mais baixinhas foram morrendo e foram ficando as maiores. Exatamente. Aí você vai falar pra mim, pô, Heraldo, mas por que você tá falando de Lamarck, de Darwin e de girafa lá pra me responder essa pergunta? Vocês não estão entendendo nada, né, gente? Porque é o seguinte, faz sentido. Vocês acham que é a ginástica olímpica que faz o atleta ser baixinho? Ou vocês acham que é por o atleta ser baixinho que ele se dá bem na ginástica olímpica? Você já imaginou um cara de 1,93 m fazendo um duplo twist carpado? A cena é bizarra. Cervical na hora. Exatamente. Meio twist carpado e vai pro hospital. Vocês já imaginaram um cara de 1,80 m fazendo um salto no cavalo? Argola? Barras assimétricas, cara, é sem chance. Então, assim, quando você vai passar por uma seleção de base, de categoria de base, de Clube Pinheiros, Clube Paineiras, esses clubes que tem que estão em boas seleções, Flamengo, que tem boas seleções de ginástica olímpica, primeira seleção que é feita é o seguinte, o atleta, amiguinho, traz seu pai e sua mãe aqui pra eu dar uma olhada. Olha pro pai e pra mãe. Olha pro pai e pra mãe. E vai selecionar os menores, porque os menores têm mais condições de praticar aquele esporte. Exatamente. Então é a teoria de Darwin. O meio seleciona. Então não é porque se não fosse assim, todo jogador de basquete tinha que ter mais de 2 metros de altura. Ah, eu quero crescer, vou jogar basquete. Vou ficar pendurado com umas pedrinhas na perna pra ver se eu cresço mais um pouquinho. Exatamente. Teoricamente pode até funcionar. E você sabe que tem um estudo interessante? Eu dei uma aula recente sobre treinamento de força para criança. Tem um estudo recente que fez uma relação de baixa estatura em ginastas. E você sabe por quê? Pelo excesso de treino e a falta de alimentação. Nutricional e impacto. Exatamente. Né? Então o que acontece? O excesso de gasto calórico e a baixa ingesta calórica atrasavam o crescimento da criança. Só que aí o que acontecia? Quando a criança entrava de férias do treino, ela voltava a crescer. Ela voltava a crescer. Exatamente, porque ela estava de férias do treino, o gasto calórico diminuía, a ingesta calórica aumentava, ela crescia de novo. Então não existe relação nenhuma entre treinamento de força, esporte de impacto e crescimento. De criança. Inclusive, crianças devem treinar, tá? Exatamente. A gente evita alguns exercícios, exato, né, para criança, para proteção mesmo, para evitar algum tipo de sobrecarga, principalmente no eixo axial. Então, por exemplo, agachamento com barra nas costas é um que a gente tenta evitar bem com criança, tá? Mas vamos entender, como é que o osso cresce, né? O osso ele cresce por tração, torção e compressão. Bom, musculação faz isso tudo. Então não quer dizer que você não treina. Você treinar a musculação vai retardar o seu crescimento ou vai atrasar o seu crescimento, né? A musculação ela vai estimular o crescimento ósseo. Por que criança pode fazer esporte e não pode fazer musculação? Não faz diferença, é esporte igual. Né? Na verdade é até melhor, porque o esporte, quando você tem uma criança que faz musculação, o risco dela lesionar ou ter alguma interrupção aguda desse treino por algum tipo de doença, lesão, é muito menor quando pratica atividade física. Né? Então, o osso ele vai crescer via estímulo, né? Por isso que o esporte faz você crescer. Vôlei, basquete, futsal, seja qual for. Porque você está dando
tração, torção e compressão para o seu músculo. Com isso, você estimula ao crescimento ósseo, na parte da gente chama de epífise óssea, mas isso são detalhes mais técnicos que a gente combinou de não falar tanto aqui, beleza? Perfeito. E assim, vamos desmistificar essa questão e vamos quebrar esse paradigma de que só se pode treinar depois dos 15 anos. Não. Comecei com 13. Exato. Você tem que começar cedo, você tem que treinar quando criança e começar por habilidades básicas. Exato, né? Exatamente. Coordenação, equilíbrio, exatamente. Propriocepção que a gente precisa trabalhar. Exatamente. Né? E uma coisa importante é escolher o profissional certo. Porque tem lembrem-se que tem profissionais e profissionais. Então é saber o material humano que ele tem na mão. É uma criança de 10 anos, uma criança de 11 anos, ele tem que saber o que trabalhar em cada fase. Tá? Quem tá postando isso recentemente foi o Pietro. Não sei se você acompanhou lá, ele tá treinando com o filho dele. Ah, é? Muito legal. Eu vi o... Sabe o Kaká, o treinador Kaká? Sei. Ele foi massacrado na época que ele... Agora, recentemente, porque ele postou uma menina... Ele tá treinando uma menina, uma criança. Que deve ter o quê? Os seus entre 9 e 11 anos por aí. E a menina tá fazendo um agachamento com cano de PVC. Pra aprender o movimento, pra aprender a técnica e etc. Fazendo a fundo, fazendo agachamento, cano de PVC nas costas. E a galera massacrou ele. O agachamento mais perfeito que tem é de criança, vocês já sabiam? Não tenha dúvida. Né? A criança, ela agacha da forma... Você quer ver um agachamento bem feito? Olha uma criança agachada. Ela agacha exatamente perfeito. Todo o pé no chão, ela encaixa o quadril, ela senta, né? Agacha profundo, exatamente. E levanta bonitinho. Vai você tentar fazer isso. Vai demorar uns 3 dias pra levantar. Você só desce, não sobe.